Bom, então eu vou pedir ao Adriano, que foi interrompido pelo início da minha gravação. Ele estava começando a falar justamente sobre o fato dele ter assistido, conseguido assistir os vídeos hoje, e ele estava me dizendo que ele achou os vídeos reveladores. E aí, Adriano, eu queria que você desenvolvesse, aproveitando a gancha do seu comentário, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre essa sua percepção. O seu, É isso. que eu tinha fechado tudo aqui. Se Bem, você quiser ficar sem câmera, à vontade, tá? tá muito bagunçado aqui. Estou Pode arrumando. ficar à vontade. Ok. O que eu percebi é que realmente, na fala do reitor da UFRJ, é que houve um desmonte no período da ditadura, né, das universidades, né, que fez o cala-boca, né, um dos vídeos, né, foi o cala-boca nas universidades, que foi uma forma em que as universidades ficaram muito limitadas, né, não seguindo o que tinha sido proposto inicialmente para as mesmas, né, e que até hoje as universidades ainda se encontram perdidas, né? Tentando achar o rumo e o parâmetro adequado, né? Para poder seguir, né? A finalidade pela qual as mesmas se propõem, né? E como também ele aborda a situação em que ainda dentro das universidades há uma corrida, né, quanto à questão do currículo Lattes, né, que fica muito a finalidade própria da universidade, ela se perde com o preciosismo em que a, a universidade está se encontrando atualmente, né? E também a questão entre o parâmetro entre universidades particulares e universidades públicas, né? Um distanciamento muito grande, né? Mesmo tendo passado pelo período do Lula, aquele do Reúne e tudo mais, mas muita coisa ficou aquém, né? Não houve um crescimento tão significativo. Houve um crescimento, uma inclusão, né? com os programas de assistência estudantil, mas ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido, né? Foi uma das impressões que eu tenho, de diversos, né? Porque os vídeos são muito esclarecedores das problemáticas que existem no nível nas universidades, né? Eu vou pegar um ponto que o Adriano colocou, que é essa complexa relação entre as universidades e o período militar, relembrando um pouco para quem veio do módulo 1 e esclarecendo para quem entrou no curso a partir do módulo 2, a sugestão de que dê uma olhada lá no YouTube, quem não veio do módulo 1, o vídeo que é, na verdade, uma palestra do historiador Rodrigo Pato de Samota, a partir do livro que ele lançou há alguns anos, que é a Universidade e Regime Militar. E as relações extremas que se estabeleceram nas universidades, num extremo, uma oposição radical, e num outro extremo, uma adesão também bastante significativa. O Rodrigo Pato, nesse trabalho dele, ele mostra os bastidores e os meandros de um processo de acomodação que foi se dando nas universidades pela
pela política de expansão do sistema federal, com a criação de novas universidades federais, muitas vezes pela agregação de faculdades particulares existentes, mas, ao mesmo tempo, pela expansão acelerada do sistema privado. E, neste período especificamente, que é o que o Ler menciona no vídeo de forma bastante incisiva, quando ele vai falar da pós-graduação, quem veio também do módulo 1 lembra naquele texto A Universidade no Brasil, da professora Ana Valesca de Mendonça, que, quando entra na década de 50, ela fala da criação da CAPES e do CNPq. A CAPES é muito voltada para a formação pós-graduada do corpo docente da educação superior, e inclusive da educação superior universitária. Os números de mestres e doutores nos anos 50 e 60 ainda está muito abaixo, muito aquém do que podemos supor. O número de mestrados e doutorados cresce com a expansão da pós-graduação como política, inclusive, de Estado durante o período da ditadura militar. E o que o Ler chama a atenção é para o fato de que tanto CAPES e CNPq, quando criados, a CAPES no sentido de formação de pós-graduação de maior qualificação do corpo docente, e o CNPq atrelado às questões de segurança nacional. Ele nasce, inclusive, no contexto da Guerra Fria, né? Essa estrutura e da forma como ela foi, de certa maneira, detentora do monopólio sobre os ditames da maneira de funcionamento da pós-graduação nas nossas universidades públicas, o Ler chama atenção para o fato de que isso gerou, ao longo do processo histórico dessas 3 para 4 décadas, gerou dentro das universidades uma certa disparidade, para não falar uma certa anomalia em alguns aspectos. Qual seja esta anomalia? Na perspectiva do Ler, uma certa dissociação entre o âmbito da graduação e o âmbito da pós-graduação, mesmo dentro das universidades. Todos sabemos que os programas de pós-graduação eles são uma instância meio que autônoma dentro das universidades e eles se dirigem muito diretamente às agências de fomento, FAPERJ, FINEP, CNPq, CAPES. Existe uma organização muito própria. E aí o que o Ler vai dizer é que, se este modelo gerou uma pós-graduação de qualidade, que se expandiu quantitativamente e garantiu uma qualidade inquestionável, colocando-se como um dos melhores sistemas de pós-graduação nas Américas, né? O Brasil tem um sistema de pós-graduação amadurecido, mas também verticalizado, sectário, e que faz com que, muitas vezes, as políticas voltadas para o ensino e a pesquisa, ou o ensino de graduação e o ensino de pós-graduação, por meio dos programas stricto sensu, quase não conversem, quase não dialoguem. Do ponto de vista da gestão, eu, como vice-diretor de uma faculdade, nós temos algumas questões que fazem com que, em determinados momentos, as coisas fiquem bastante complicadas. No nosso sistema de concursos, as vagas são ofertadas pelos departamentos. Os departamentos atendem
aos cursos de graduação. Então, dentro da FAC, que é a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, que é a realidade que eu vivencio mais perto, nós temos 3 departamentos: Ciências Contábeis, Administração e Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação. E esses 3 departamentos, e 5 cursos, que são 3 na e 2 na cidade universitária. Administração, Contábeis e Biblioteconomia, Praia Vermelha, URCA, e Ciências Contábeis e Biblioteconomia, Cidade Universitária. Cidade Universitária é reflexo da expansão do Reúne. Nós expandimos para a cidade universitária cursos noturnos de biblioteconomia, que é vespertino noturno, e de ciências contábeis. E isso já nos gerou um problema identitário, inclusive, dentro da unidade, que é o seguinte: para o MEC, os 3 cursos, na verdade, são 5, porque os 2 da cidade universitária, tanto contábeis quanto biblioteconomia, são cursos distintos, têm avaliações, inclusive, distintas dos cursos que os originaram na Praia Vermelha, que são as matrizes na Praia Vermelha. Ora, este professor, quando entra, ele entra para algum departamento. Ele faz algum concurso e a vaga é para o departamento. Salvo situações muito específicas dentro da UFRJ, nenhum professor faz concurso para ser pesquisador num programa estrito sensu. O professor faz concurso para atuar na graduação. Uma vez que ele entra e começa a atuar na graduação e consegue entrar num programa estrito sensu, começa a ter o problema. O professor, muitas vezes, ou a professora, para não ficar só numa questão de gênero, entende que, por ele atuar no estrito sensu, obviamente, ele terá que ter uma carga horária na graduação diminuta, quando não pede dispensa da graduação. Obviamente, nem que seja com uma única disciplina, ele acaba tendo que ficar na graduação. E aí, o que acaba acontecendo? Este professor que tem inserção no programa de pós-graduação estrito sensu e tem redução de carga horária na graduação, ele dirige toda a sua trajetória tendo como prioridade a produção científica do programa de pós-graduação em que ele está inserido. E aí, com isso, ele não quer ter muito problema com orientação de alunos de graduação, ele não quer ter muitas disciplinas na graduação, ele não tem muita disponibilidade para participar das reuniões de coordenações de cursos, que muitas vezes são bastante rotineiras, ele não tem disposição e tempo para participar de uma comissão de orientação e apoio acadêmico, ele não tem muita disposição para participar do núcleo docente estruturante, ele não tem muita disposição para participar do corpo de professores orientadores e, via de regra, prefere se manter distante de alunos, aspas, deficitários, problemáticos. E imputa ao sistema de cotas ou à democratização do acesso a causa da perda de qualidade do perfil dos nossos alunos na faculdade. Eu não quero generalizar, e estou colocando isso a partir de uma experiência, de um caso concreto que eu tenho vivência. Tá? E, obviamente, eu não quero generalizar como se todos os professores que atuam no estrito sensu sejam negligentes com a graduação. Não é isso. Tá? O fato é que, uma vez que este professor tenha mais dedicação à pós-graduação
e ele passa a ter, obviamente, uma produção que seja mais condizente ao que lhe será exigido no sistema de avaliação dos programas de pós-graduação, obviamente, esse professor ele se dedica muito mais a essas questões de publicação, de orientações, defesas de tese, publicações qualificadas, participação em congressos bastante específicos e tudo mais. E cada vez mais, diante dessa produção, ele tem espaço e mecanismos para desenvolver as atividades que são as mais valorizadas em qualquer sistema de credenciamento, de qualificação, de progressão que se tenha. Tanto progressão individual, quanto avaliação dos próprios programas e das próprias universidades. Na UFRJ, há poucos anos, quando se estava discutindo, e aí eu estou no período que o LER está colocando no vídeo. E o que eu vou relatar é um pouco depois do vídeo do LER, porque o vídeo foi um pouquinho antes dele tomar posse. Na gestão LER, no começo da gestão LER, houve uma discussão no Conselho Universitário sobre a atualização dos mecanismos de progressão docente. E lá no CONSUNE, que é o Conselho Universitário, quase passou uma proposta de que da progressão de assistente para adjunto, o título de doutor, beleza. Mas na progressão de adjunto para associado, só poderia ser promovido para associado, né, subir na carreira, os professores que atuassem no estrito sensu. E isso gerou um problemão. Vejam bem, isso não veio como imposição do MEC, isso não foi balbúrdia do Weintraub, isso foi uma proposta que nasceu dentro da própria universidade e de membros do conselho universitário. Essas pessoas não consideram que a UFRJ, embora seja uma instituição de pesquisa, né, referenciada como talvez uma das mais referenciadas como Universidade Federal de Pesquisa, no último relatório da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, os nomes querem dizer coisas, pesquisa está atrelada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Pós-graduação é o ensino de pós-graduação, como tem a Pró-Reitoria de Graduação, o ensino de graduação. Mas a questão da pesquisa está amarrada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Dos 4.000, vou arredondar, dos 4.500 professores da UFRJ nesta época que eu estou relatando para vocês, somente 2.600 atuavam no estrito sensu. Isso, em números redondos, algo aproximadamente 60%. Dito de outra forma, numa universidade que é referenciada como universidade de pesquisa, 40% dos docentes não atuam nos programas estrito sensu. E aí havia quem, dentro da própria universidade, defendesse que, para associado, a atuação no estrito sensu fosse uma questão. E isso sendo discutido no momento, no momento de criação de cursos novos, no momento de ampliação de vagas, no momento de uma precarização, em alguns aspectos, quase que insuportável. Quem aqui na sala entrou
em expansão, tendo que dar aula em módulos, em containers ou em espaços improvisados, sabe bem o que eu estou me referindo, né? Justamente neste momento, a discussão no Conselho Universitário em relação à progressão da carreira docente era o lugar da atuação do docente no estrito senso como prerrogativa para se progredir para associado. Então, o que o Ler está dando ele está refletindo no vídeo sobre esta relação das ilhas de elites dentro de universidades, e ilhas de elites dentro de universidades de elite se tornam insuportáveis em alguns momentos, né? Insuportáveis em diversos momentos. Então, por outro lado, como desenvolver uma cultura de pesquisa dentro dos cursos de graduação por professores que não necessariamente atuam em programas de pós-graduação em estrito sensu. Este é um grande desafio. Me parece que a nossa universidade pública brasileira, vamos colocar as federais para a gente não ir para os particularismos das estaduais, me parece que a nossa universidade pública federal tem este grande desafio. Primeiro, fazer pesquisa na graduação com professores que não necessariamente atuam no estrito sensu e dar o nome correto ao que faz, porque nem toda investigação, nem todo trabalho acadêmico, nem toda orientação de uma monografia é necessariamente uma pesquisa. O trabalho de investigação ele está revestido de todos os pressupostos que norteiam o que nós entendemos como pesquisa. Mas não é raro nas nossas universidades, principalmente em alguns cursos, o aluno que entra e sai pela faculdade e, às vezes, muito bem avaliado, sem ter feito em essência, sem ter vivenciado em essência a produção de conhecimento advindo da pesquisa. Então, essa ideia de que nas nossas universidades todos fazemos pesquisa de ponta, e isso é o que o Simon Schwarzman critica, é algo que, no meu entendimento, a gente poderia rever. Porque, partindo do pressuposto, ou partindo do preceito constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por que cargas d'água em todos os mecanismos de avaliação e de progressão a pesquisa é o que nos coloca na linha de frente e estabelece gaps hierárquicos, inclusive dentro dos nossos departamentos e das nossas faculdades? A Danusa, e aí eu vou dividir também com vocês um pouco, porque e aí o que a gente vai ver? A gente vai ver que nas universidades federais as coisas acontecem das formas as mais variadas. A Danusa está dizendo aqui que para solicitar uma bolsa para aluno de iniciação científica, o docente tem que estar vinculado a uma pós-graduação, e isso dificulta muito. E como dificulta? Na UFRJ, nós estamos, então, melhores do que a UF, Danusa, porque na UFRJ, a UFRJ põe do seu orçamento de recursos próprios uma parte do orçamento que entra complementando os recursos de bolsas do CNPq para iniciação científica, e aí nós conseguimos
ter bolsas de iniciação científica do edital PIBIC, inclusive por professores que não atuam no estrito sensu. Oi, está me ouvindo? Oi, estou sim, Danusa. Então, a UF também tem algumas bolsas próprias, mas dentro do edital para você solicitar com um projeto, independente de ser bolsa da UF ou do CNPq, o docente ele tem que estar vinculado a uma pós-graduação. Foi isso que me fez, num primeiro momento, buscar o credenciamento na pós-graduação. Eu queria começar com uma iniciação científica e eu já tinha que ter um aluno de mestrado vinculado à pós-graduação para aí sim pedir um IC. Eu nunca entendi isso. A Elisete está dizendo que na UF não é regra, pode ter bolsa PIBIC sem estar no estrito. Talvez isso, não sei se isso varia de unidade para unidade. Não precisa ser estrito, pode ser pós-graduação. Antigamente existiam ser... outras pós-graduações, o lato sensu. Especialização. Pode ser o lato sensu. Professor? Oi. Só para contribuir, assim, na verdade, Danusa, eu, por exemplo, sou professora aqui do Instituto de Saúde de Nova Friburgo e eu não estou vinculada à pós, né? A gente não tem uma pós-graduação que dialogue com o perfil do curso. Eu sou do curso de fonoaudiologia. O curso tem 10 anos, por exemplo, e eu obtenho, assim, bolsas, né? Consigo já há alguns anos do PIBIC, mas eu não estou vinculada a nenhuma pós-graduação, nem mesmo um curso lato. Eu acho que, assim, na teoria não tem essa exigência. Na prática, obviamente que quem está vinculado a uma pós-graduação, ele pontua muito mais na análise do currículo. E aí você acaba tendo que compensar produzindo, tendo mais publicação, mas ao longo dos anos os critérios vêm mudando. Assim, mas eu já tenho bolsa desde 2014, eu acho, entrei em 2010, e nunca tive essa leitura de que era obrigatório, até porque eu sempre consegui, eu não estou vinculada sempre, né? Alguns anos falham, enfim, mas eu não estou vinculada e nem nunca estive a nenhum curso lato, nem estrito, tá? Só para a gente compartilhar aqui diferentes perspectivas. É bom saber, porque isso foi sempre dado como algo absoluto, pelo menos aonde eu trabalho, tanto que tinha até aquele campo, quando você preenche formulário e tal, a pós-graduação que você estaria vinculado, tanto estrito como lato. Isso é o que aparecia para mim desde o início. Acho que eu comecei com o IC mais ou menos nesse ano, 2014, 15, de repente, mas lá para o meu departamento isso aparecia sempre como algo sendo necessário. Quando eu vi aquele campo de preenchimento de em que pós-graduação você estaria vinculada, eu também sempre associei isso como sendo a verdade mesmo, mas é bom saber que, até porque eu acho que eu vou sair da pós, então é bom saber que eu posso manter o IC. Isso nos leva ao problema do entendimento do que significa essa tal de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? No âmbito da UFRJ, um servidor técnico administrativo com doutorado, ele pode coordenar vários tipos de projetos, mas ele não pode concorrer à bolsa de iniciação científica. Nas nossas universidades, pelo nosso processo histórico e pela maneira como as nossas universidades, se aspas, modernizaram a partir da década de 70, com a introdução da pós-graduação, a gente meio que sumiu com a figura do pesquisador, que não é necessariamente o docente e não desenvolve necessariamente um trabalho de natureza burocrática e administrativa. Vocês têm convivência com algum servidor técnico administrativo que seja pesquisador?
mesmo que não oficialmente, porque aí ele tem que se esconder em cima atrás de um cargo que ele coloque dentro da estrutura de cargos que são compatíveis às universidades. No meu Oi, professor. laboratório tem. Oi, André. Oi. André, Então, eu como técnico... eu preciso confessar que quando eu falei isso, eu provoquei e quis te cutucar mesmo, tá? Tudo bem, conseguiu. Não, eu estou há quase um ano que eu vou fazer na UF, em agosto, né? É agosto agora. E até hoje não descobri um edital que a gente possa coordenar algum projeto de pesquisa. Nem precisa ser de IC, não, PIBIC, né? Nem PIBID. Mas não tem um edital, assim, até agora eu não vi. Até estava comentando isso com meus colegas há pouco tempo, meus colegas também que são tais, técnico em assuntos educacionais, e muitos de nós temos mestrados, outros estão fazendo doutorado, também pretendem fazer, e não há nenhum edital voltado para a gente, assim. Até agora eu não descobri. Eu acho que vocês talvez devessem trocar algumas figurinhas com colegas da UFRJ, porque na UFRJ eu tenho vários colegas técnicos com doutorado que coordenam projetos de extensão e concorrem também nos editais PIBIAC, que é o Muito bom Iniciação saber Artística e disso. Cultural. Que a gente até pode reivindicar isso. Estou trazendo essa questão, pessoal, porque é algo que, no âmbito das universidades, até mesmo se você pega um progressista como o Anísio Teixeira, vai ler os textos do Anísio Teixeira sobre universidades que você não vai encontrar referências a este terceiro ator que não é docente e não é estudante. Hoje à tarde, 5 minutos antes de eu entrar aqui na sala com vocês, eu não sei se vocês assistiram hoje o RJ1, na hora do almoço, está começando hoje uma série de 4 episódios sobre o centenário da UFRJ. E foi ao ar hoje no RJ1 a primeira reportagem de 8, quase 10 minutos. E aí passa imagens do HU, passa imagens da construção da ponte Rio-Niterói, passa imagens de laboratório, mas em nenhum momento na matéria se mencionou uma única vez a palavra funcionários. Só se refere a professores e alunos, professores e alunos, professores e alunos. Estamos no ano de 2020, e se você for lá em Capanema, lá nos escritos da universidade nos anos 30, a universidade é uma instituição, é uma congregação de professores e alunos consagrados aos estudos. É assim que aparecia na década de 30. E nós não temos essa cultura aqui ainda. Não necessariamente em instituições fora do país você tem o pesquisador docente, você pode ter o pesquisador. Nós não temos essa figura aqui. E como trazemos para a carreira docente a ligação umbilical docente-pesquisador, nós muitas vezes transformamos bons pesquisadores em maus docentes e bons docentes em maus pesquisadores, porque não necessariamente a docência e a pesquisa são atributos de um mesmo indivíduo, não necessariamente. Pode ser. Quando é que beleza. Mas uma das críticas que o Simon Schwartzman faz aos nossos mecanismos de avaliação das instituições de educação superior,
e tomamos por sinônimo coisas que não são. Instituição de educação superior não é sinônimo de universidade. Já vou te dar a palavra. Esqueci o seu nome. Instituições de educação superior não é sinônimo de universidade. A universidade é a instituição modelar, paradigma da educação superior. Mas, para determinadas localidades, para determinado perfil de estudante e para determinada instituição, o bom professor pode ser o que se espera, e não necessariamente que esse professor seja um pesquisador. Dei esse exemplo quando eu me reportei à questão do EAD, quando, por exemplo, eu visito o Polo de Miracema e vejo claramente nos meus alunos EAD do Polo de Miracema de que, mais do que se tornarem exímios pesquisadores, eles sonham, eles desejam, com diploma de contador, porque o diploma de contador vai tirar ele da precarização do balcão do comércio. E isso não é ilegítimo. Eu acho que isso é legítimo. Eu esqueci o seu nome, você está se identificando aqui como Moto Esqueci o nome, pediu a palavra. Não vai falar mais, não? Não? Tem certeza? Mudou de ideia? Eu falei alguma coisa que te fez mudar de ideia, agora eu fiquei curioso. Ai, meu Deus. Gente, vocês podem discordar desse monte de coisas que eu estou colocando para vocês, tá? É provocativo mesmo. Não é para concordância geral, não. A gente está aqui numa de estar refletido mesmo, tá? Antônio. Oi. Oi, Adriano. Eu peguei no meandro, mas as colocações que você... É porque minha internet caiu. Mas as colocações que você está ponderando são colocações pertinentes. Eu saí da internet e voltei, aí estava a fala do colega e você complementou com a questão da inserção e a participação dos técnicos, né? E como se encontra atualmente excluídos, né? Na fala e na mentalidade como um todo, vamos dizer assim, né? Pelo que eu peguei aqui, que a minha internet caiu, né? A contribuição da universidade, entendeu? Ela tem que andar como um todo, entendeu? Ela tem, como é que eu vou ser mais claro? Quando a contratação de um profissional, ela tem que ser bem clara. E as universidades elas estão se perdendo hoje. Você, quando contrata, por exemplo, um docente, professor do magistério superior, você quer esse profissional para que finalidade, propriamente? Entendeu? Eu estou na universidade desde 2013, na UF. Mas quando há a contratação desse, através de concurso público, efetivamente, mas quando há a contratação, para que finalidade você quer esse profissional que ele vai ocupar esse cargo? Ele vai ser um pesquisador ou ele vai ser um professor propriamente do magistério superior? Pelos vídeos que você compartilhou com a gente aqui e os profissionais dialogando lá, a universidade se perdeu. Entendeu? Hoje não se sabe se forma profissionais para o mercado, como era a mentalidade para pessoas para o trabalho, ou se faz pesquisa. Ficou no meio, entendeu? Não se sabe direito o que se faz. Entendeu? Não sei se eu fui claro. Eu entendi o que você quis dizer. Essa relação da universidade com o sistema produtivo é algo também que o Ler coloca no vídeo, né? As nossas relações com o sistema produtivo
elas são atravessadas por uma série de mal-entendidos, mas, ao mesmo tempo, de mecanismos pouco públicos em diversos aspectos para quem detém a linha de frente nessa interlocução com o sistema produtivo. E aí tem, talvez, a dimensão ética aí seja da ética da coisa do público, né? Mas, ao mesmo tempo, o que o estudante quer ao se formar é ter possibilidades de empregabilidade. Eu sei de um monte de casos de estudantes, de alunos nossos da nossa faculdade, que não se formam para não perderem a bolsa ou para não perderem um estágio. Se ele se formar, ele não pode mais ser estagiário. Se ele se formar, ele perde a bolsa. E, às vezes, o mercado de trabalho absolutamente retraído, e, ao se formar, ele deixará de ser universitário e passará a ser um desempregado. Então, no fundo, o que nós temos, a nossa relação com o mercado de trabalho, ela é um fato, ela é um dado. Eu não vejo como a gente pode fugir disso. Isso não significa ficar refém dos modismos do mercado. Aí é outra história. Ellen, por favor, minha querida, pode falar à vontade. Sobre esse aspecto, professor, assim, aprofunda para a gente um pouquinho mais, porque eu percebo assim que os gestores apontam que a gente deve ter um sentido, uma direção de ensino que contemple o mercado e, ao mesmo tempo, a gente vai promover pesquisa, né, para solução da realidade a qual a gente vivencia. Esse aluno que está conosco 4, 5 anos, ele entra com uma determinada demanda de mercado. Dali a 4 anos, essa demanda de mercado alterou. Nós, docentes, não conseguimos fazer avaliações para fazer esse desenvolvimento e acompanhamento, né, para se perceber. E a gente está sempre aquém daquilo que a gente gostaria e deveria de formar. Entretanto, a gente não encontra dentro da universidade essa possibilidade que permita até o docente escolher. Né? Eu gostaria, por exemplo, de nos semestres, né, segundos semestres, eu ficar voltada para pesquisa, para trabalhar com aquele grupo XYZ. E no semestre inicial, no primeiro semestre, eu gostaria de estar na frente, no front de ensino. Eu tenho que fazer de tudo um pouquinho, e se eu não fizer aquele pouquinho, eu não consigo o tal do rendimento das atividades dos docentes. Mas isso não é uma política clara, né? Isso não está na mesa. A gente vai aprendendo a conviver com essa exigência, eu vou botar aí em aspas. Somos todos técnicos, né? Eu sou contratada para ser uma docente, mas eu era uma enfermeira. Por um acaso eu tinha um mestrado, por um acaso eu tinha um doutorado. Mas esse percurso que me forma para compreender como eu preparo esse meu aluno, é que ele deixa de existir. Então, a gente faz o exercício solitário da pesquisa, o exercício solitário da docência e fica tentando dar conta. Está aí a colega, que é da UF, né? Eu sou há 29 anos da UF, né? Bolsa PIBIC, que não é para qualquer doutor. E não é o qualquer pejorativamente, não. Existe lá realmente uns quesitos que eu preciso cumprir e, ainda assim, na avaliação, eu sou comparada aos pares. Mas que pares? Né? Então, assim, eu admito que a gente há muito não tem uma política de desenvolvimento docente, não tem uma política de discussão das possibilidades e escolhas que esses docentes podem fazer, e a gente continua tradicionalmente alimentando o sonho do aluno, quer ter um diploma para ter uma ascensão social, porque eu também não dou conta de fazê-lo perceber que isso não vai mudar aquele status quo dele, porque o mercado de trabalho, naquilo que ele está escolhendo,
pode não ser o apropriado, pode estar para além dele, mas também pode estar para quem dele. Então, assim, o que eu quero dizer é qual é a possibilidade que eu tenho de desenvolver o potencial de um aluno, de todos os alunos na pesquisa. Não tenho. É um que já tem um CR alto, quer dizer, o cara já é bom, né? Aquele que não é bom vai ficando e vai ficando e vai ficando. Então, assim, eu percebo que existem muitos detalhes dos quais os docentes precisavam parar, discutir, acertar o passo. Isso vai se dar? Nem sei, isso pode ser para mim uma utopia, mas ao ler os textos e ver o vídeo, eu estou me remontando lá àquela turma de 30 que queria alguma coisa diferente, que não é uma coisa inédita, mas é uma coisa clara, uma coisa transparente, uma coisa que podia ser possível e que no jogo político, acadêmico, de desenvolvimento sociocultural, a gente se perdeu totalmente. Então, eu percebo essas, como é que eu vou dizer, essas idiosincrasias no nosso exercício. E criando regras específicas. A palavra é idiosincrasias mesmo. Ellen, você fez uma reflexão que eu não faria de forma tão fina. E você disse tudo que eu penso. É exatamente isso que eu penso. O que eu me pergunto é se nós temos realmente que ver no nosso aluno aquele ser que terá que sair da universidade munido de todos os instrumentos que façam dele um pesquisador. Eu não vejo isso. Ou que ele tenha que ter paixão pela pesquisa, porque ele está na universidade. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fui aluno de graduação retardatário. Quando fiz a minha graduação, eu já estava com 34 anos, mais ou menos. E eu fui aluno de curso noturno, do IFIX. Eu era funcionário da UFRJ e comecei a fazer o pré-vestibular do sindicato dos funcionários em 2005. Em 2006, eu comecei a minha faculdade de História, curso noturno. IFIX, Largo de São Francisco. Eu passei os meus 4 anos fazendo faculdade de História. Eu nunca participei de nenhum congresso ao longo dos meus 4. Eu trabalhava durante o dia todo na reitoria. Eu nunca participei de congressos ao longo dos meus 4 anos de FIX. Eu nunca participei de algum laboratório. Eu nunca participei de grupos de pesquisa. Eu nunca fui aluno PIBIC. Eu nunca participei de extensão. E eu tive direito a diploma com laudo. Eu me formei com CR quase 9, 8 pontos alguma coisa. Eu fui um universitário? E eu não acho que eu fui um universitário. Por isso eu me saí mal? Não. Terminei a faculdade com CR, uma média ótima. Sem nunca ter feito uma única imersão no universo da pesquisa ou da extensão. Então, tem alguma coisa errada no nosso sistema de avaliação. Tem alguma coisa errada. Porque nós, professores, na verdade, na hora que estamos em sala de aula e cobramos do aluno, não é, talvez, a dimensão universitária ou de pesquisa que nós tenhamos em mente ao aferir, ao avaliar o aluno. Por outro lado, isso já quando eu fui para um curso de especialização depois da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, lá de São Gonçalo, ali naquela especialização, eu comecei a tomar gosto pela brincadeira de pesquisa. E a minha especialização foi melhor do que o próprio mestrado, que depois eu voltei para o IFIX para fazer o mestrado no IFIX. Mas na especialização eu tive uma oportunidade tão rica
Encontrei uma orientadora, antropóloga, pesquisadora de primeira, chamada Joana Bahia, tão porreta, tão boa, que ali ela me abriu o terreno para o mestrado e para o doutorado, com a especialização. E as nossas universidades hoje, especialização quase que é o refúgio da categoria abaixo daqueles que não entram no estrito sensu. E eu acho que a especialização tem um lugar dentro da universidade pública, voltada para a formação profissional, para uma melhor qualificação profissional. Porque a educação continuada que a gente tanto fala, ela não está descolada da constante atualização diante da transformação do mundo produtivo. E é função da universidade pública, sim, procurar amenizar as diferenças, as disparidades, as desigualdades que são muitas vezes tidas dentro do espaço produtivo e que poderiam, de certa forma, serem atenuadas, pelo menos do ponto de vista da formação, se nós tivéssemos um outro olhar para, por exemplo, a formação continuada voltada para uma atualização profissional. Mas isso dentro do topo das universidades e, principalmente, dos mecanismos de avaliação das universidades, a nossa lógica é publica ou padeça, publish or perish. E aí uma dimensão reprodutiva que fica o tempo todo. E a fala da Ellen, ela me foi totalmente familiar, porque é assim que eu me sinto também, Ellen. É assim que eu me sinto, muitas vezes, quando eu sou instado a a reproduzir determinadas práticas que nem mesmo nós, dentro das nossas instituições, sabemos porque elas são assim. Enfim, tem aqui uma fala, vamos ver, já que vocês estão tão caladinhos, eu fico vendo aqui os comentários. A Andresa está dizendo que concorda plenamente com tudo que está sendo dito. E mesmo tendo o projeto aprovado com aluno bolsista no CNPq, em outra instituição como técnica, na UF, enquanto técnica, não consegue desenvolver nenhuma pesquisa sem estar atrelada a um docente. E ela entende isso como humilhante. E muitas vezes temos, em termos de qualificação, técnicos que têm uma expertise que possibilitaria que a pesquisa fosse muito melhor desenvolvida. O André está dizendo que identifica com a minha trajetória. Os únicos eventos que ele participou foi na própria universidade, no turno da manhã. Ele trabalha à tarde e à noite. E aí, quando a gente está falando em épocas pós-Reúne, consequências do Reúne, como é que nós vamos transformar o nosso aluno que veio para o curso noturno da expansão, depois de um dia todo de trabalho, com a mesma pedagogia voltada para a formação pela pesquisa que temos com o nosso aluno do turno matutino, que vai para a universidade, depois da universidade ele tem condições de ficar o resto da tarde se dedicando às questões da universidade, ou do seu projeto de pesquisa, ou da sua bolsa, ou do seu estágio, ou do seu intercâmbio. Nós vamos criar status diferenciados, nós vamos criar castas de alunos dentro das mesmas e das próprias instituições. Nós temos esse problemão. E isso no meu entendimento, já está refletindo, e eu acho que será uma das crises, se é que já não é uma das crises de legitimidade da nossa universidade pública. Na última década, parte da classe média brasileira, que historicamente era usuária das universidades federais, já não estão mais interessados nas universidades federais.
estão indo fazer seus cursos fora, estão indo fazer os seus cursos em instituições privadas, como o FGV, como o INSPER, sei lá, tem várias. Na área de gestão, que é a área que eu atuo mais, nós tivemos no curso de administração uma evasão entre não cotistas maior do que a evasão de cotistas. E essa evasão não se deu por dificuldades pedagógicas ou de nível socioeconômico. Precisamos saber por quê. Então, evadiu. A Alexandra está dizendo que esse depoimento ajuda a pensar na praxis da universidade, principalmente na formação de professores. Diz a Danusa que o desafio será ainda maior com a pandemia e crise associada. A perspectiva é de enorme evasão. Na UFRJ, eu queria saber como é que vocês estão vivenciando isso na UF, até uma possibilidade de eu trocar com vocês. O nosso período letivo especial, que começaria segunda-feira, acabou há pouco de ser transferido só para o dia 20 alguma coisa de agosto, daqui a 15 dias. Porque não houve tempo para a compra dos chips para os alunos que não têm acesso à internet fazerem as atividades digitais. Ou seja, a Universidade Pública Federal está vivenciando determinadas dificuldades que eram impensadas há 2 décadas atrás. Não pela questão tecnológica, mas pelo perfil de aluno. Ficou para o dia 24 também, pelo que o André está me falando aí. Tem uma questão no Reúne, e aí eu vou trazer também, já que o Ler mencionou o Reúne, eu vou pegar a carona aqui para a gente pensar no seguinte. O Ler menciona o Reúne. E quando a gente fala Reúne, a gente o tempo todo pensa na dimensão da expansão quantitativa, né? Na ampliação, no aumento de recursos, na ampliação de vagas, na criação de novos cursos, na contratação de pessoal docente, técnico, administrativo. Mas tem uma outra dimensão do Reúne. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Tá? Beleza, obrigado. Existe uma dimensão do Reúne que eu acho que a gente não... A gente, que eu digo universidade, a gente ficou pelo caminho e que não necessariamente dependiam tanto de recursos orçamentários. Vamos ver aqui no artigo 2º do Reúne as diretrizes pensadas no Reúne. Redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno. Eu creio que no início deste módulo 2, quando nós vimos lá os dados das planilhas do Censo da Educação Superior, eu acho que a gente pôde perceber claramente de que não há redução de evasão. A ocupação de vagas ociosas nas universidades ela ainda é muito pequena, e o aumento de cursos noturnos, isso foi quase que necessário, porque isso implicava diretamente na matriz orçamentária, né? Ampliação da mobilidade estudantil com a implantação de regimes curriculares
e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior. Eu quase que vi o processo de Bolonha da Europa aqui nessa segunda diretriz. Vocês conhecem algum caso de sucesso, algum exemplo do que está aqui na segunda diretriz que possa relatar para a gente? Instituições que tenham feito alguma perspectiva de intercâmbio mais frequente, de possibilidade do aluno fazer parte da graduação, mesclando currículos ou instituições diferentes? Eu não conheço, mas alguém tem algum exemplo? Conhece? Eu desconheço também, Antônio. Só conheço acerca da EAD, quando há da mesma faculdade, da mesma universidade, quando é aproveitado os créditos. São aproveitados os créditos. Aí é uma questão assim, de transferência ou de mudança de curso, né? Mas, não. Quando quer fazer uma disciplina em sistema EAD, mesmo sendo presencial. E aí, essa questão do presencial com EAD, aí dá outro problema para nós, que aí é um problema comum entre o FRJ e o UF, que nós ainda temos a mediação do CEDERJ. Aí é um outro problema. Para você ver. O aluno do EAD, ele faz um processo seletivo coordenado pelo CEDERJ. E aí, se ele pede para transferência para o presencial, o processo seletivo não foi o mesmo. É um outro problema. Isso aí também já visualizei. E nós que atuamos no EAD, UF e UFRJ, sabemos que lidar com o CEDERJ é um outro problema à parte, porque aí é a burocracia da burocracia. E numa instância, numa esfera estadual. E faz com que, em alguns aspectos, até mesmo a nossa possibilidade de atuação seja mais restrita. Eu não posso, por exemplo, mudar tutor, mediador de uma disciplina que o mediador esteja ocioso e, em contrapartida, uma disciplina que precisa de mediador e não tenha, a gente não pode fazer uma mudança por conta dos editais e da forma como são contratados. É um problemão. Tá? Terceira diretriz. Então, assim, essa diretriz 2, com o SISU, eu achei que ela poderia ter mais chances de acontecer. Mas o SISU, essa questão da mobilidade estudantil, ela ficou restrita somente à possibilidade de ingresso pelo SISU. Né? Eu creio que seria uma possibilidade muito rica dentre as universidades federais se houvesse, como está tendo agora em várias universidades europeias, a possibilidade do aluno fazer a sua graduação em instituições diferentes. Depois ele junta os créditos e faz lá a diplomação. Né? Não estou dizendo que seja um processo simples. Não é nada simples, mas é um processo possível e foi uma diretriz. Né? Aí aqui a 3, revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade. Na UFRJ, nós não tivemos nenhum sucesso, nenhum processo, nenhum curso multi-unidades que tenha sido bem sucedido. A estrutura acadêmica continua engessada, hierarquizada, verticalizada, com aquela ligação que amarra, muitas vezes, a possibilidade de um currículo mais
multifacetado dentro da mesma instituição ou do mesmo curso. E metodologias de ensino-aprendizagem, desculpe, mas isso aí eu digo com certeza que de 2007 até agora foi preciso a Covid-19 para fazer boa parcela dos professores das universidades pensarem e atuarem agora de uma maneira inequívoca, pensando outras metodologias de ensino-aprendizagem que não seja somente aquela aula dada e replicada sei lá quantas vezes, né? O máximo da tecnologia empregada é um data show com PowerPoint. Também cuidado para não quero generalizar, parecer que eu estou generalizando, né? O item 4, diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e especializada. Isso tem a ver com o mercado de trabalho, isso tem a ver com taxas de evasão, isso tem a ver com a necessidade que transferimos para o jovem de 17 anos de definir entre 150 opções de curso que a UFRJ oferece, qual é aquela no singular que ele quer em primeiro, qual é aquela no singular que ele quer em segundo e quer em terceiro, mas só pode uma e tem que escolher uma. Se não conseguir essa uma, vai para outra. Então, além de ter que ter uma escolha prematura, nem sempre a escolha é a desejada realmente, é a possível. Ampliação das políticas de inclusão e assistência estudantil, eu acho que esse item 5, muito por pressão do movimento estudantil e dos movimentos sociais, as universidades tiveram que trazer para a agenda, e eu acho que, de certa forma, apesar dos percalços, é algo que está na pauta de discussões e de vivência das nossas instituições. E o 6, a articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica. Aí, quanto ao 6, eu acho que também é desnecessário mencionar, porque a gente também já falou sobre isso. Ou seja, eu sou instado a crer que o Reúne ele foi mais fracasso ainda do que nós achamos que foi. Porque, para além das questões que o LER nos traz, desse crescimento pouco planejado, as questões de ordem pedagógica, acadêmica, institucional, que competiam muitas vezes às próprias instituições federais, nem essas foram colocadas na mesa. Eu nunca participei de congresso ou de fórum de discussão entre universidades federais que procurasse trazer alguma coisa dessas diretrizes 2, 3, 4 e 6 para discussão. Se alguém participou e sabe, por favor, também pode me trazer, né? Moto, por favor, escreve seu nome aqui no chat. Eu sei que você está sem som, mas eu estou incomodado de não te chamar pelo nome. Eu já te perguntei isso outras vezes. Eu tenho certeza que eu já te perguntei seu nome outras vezes, mas eu sou problemático mesmo com o nome. Em Pádua, ela está lembrando de uma experiência de um aluno da pedagogia com a Universidade do Rio Grande do Sul. Isso você está se referindo à possibilidade de intercâmbio. Ele fez nas duas, é isso? Eu acho que ela congelou a imagem. Ellen, a palavra é sua, Ellen, por favor. Assim, professor, eu quero falar dessa questão da inclusão, né? Conquanto a gente é bastante solidário a isso, isso também traz para a gente, na operacionalização,
uma questão terrível, né? Eu, por exemplo, tive uma aluna gaga, extremamente gaga, num curso de enfermagem com nota 10 numa prova de monitoria, e que como é que a gente faz isso acontecer? Ela precisava se dirigir ao público e ela tinha consciência disso. Uma moça que, inclusive, passa numa especialização e agora está lá cursando mestrado. Quer dizer, hoje a gente tem aluno com transtorno de pensamento acelerado. Para quem nunca deu aula para esse tipo de aluno, ele de repente levanta na sala de aula, os colegas chegam com as cadeiras para frente, ele fica atrás andando para um lado e para o outro, e sempre que ele faz alguma interferência ou ele fala com a gente, ele pergunta e responde ao mesmo tempo. Ninguém me preparou para dar aula para aluno assim, conquanto ele esteja incluso, e eu acho que ele merece o ensino superior, mas também penso que há necessidade da gente fortalecer o preparo do docente para lidar com essas coisas. Porque se você tem um pouquinho de um pé na área de educação, você faz um planejamento com ele, pergunta se está tudo ok, faz um desenvolvimento, mas se você não tem, é factível a reprovação. Né? E aí ele vem para uma reprovação. E a gente teve, assim, às vezes a gente tem aqueles que têm dislexia avançada, né? Que não percebe o que está acontecendo, ou que não tem uma memória para aquilo, e o aluno ou declara ou a gente pergunta, tem alguma coisa que acontece com você e que aí você pode fazer uma recuperação? Mas quantos de nós para numa turma de 60, de 70, para fazer um atendimento a esse aluno da inclusão de fato? E aí eu estou falando de inclusão com essas patologias, mas outras tantas, né, de ordem de vulnerabilidade social, de não alimentação em casa, de não poder mesmo estudar. Então, assim, o Reúne veio, trouxe muita gente, que legal que houve essa inclusão, mas, ao mesmo tempo, há um descompasso no atendimento desses alunos. Então, eu percebo que conquanto a gente deseja muito fazer isso, por vezes eu me sinto assim, triste, frustrada, porque às vezes a gente vai procurar dentro da instituição que caminhos eu posso estar lidando com esse tipo de aluno, não tem uma assessoria pedagógica, a gente não consegue recorrer, ainda naquele tempo de disciplina que a gente tem, 90 horas, 120, seja o que for, e a gente não faz, né, o que era comum, hoje já não é mais comum, o tal dos conselhos de classe, onde um professor que experimentou algum tipo de estratégia passa para o outro, né? Parece que a gente tem vergonha de falar isso, as pessoas não comentam como é que chega e o aluno vai passando de período a período. Então, eu percebo que a inclusão ela veio favoravelmente para o candidato aluno, mas deixou um descompasso aí que o professor tem que fazer curso, ir atrás, perceber, e é ele mesmo, é a metacognição dele mesmo. Ninguém me oferece isso. É uma situação delicadíssima. Eu também não sei como lidar com ela. Eu não fui preparado para lidar com ela. E também olho para o outro lado. Quais serão as chances de um agravamento, de uma sensação, de uma experiência de frustração por parte de um aluno que, uma vez sendo ingressante na universidade, se torna aquilo que o Bourdieu chamou, nos seus escritos sobre educação, de excluídos do interior. E a nossa dificuldade em lidar com a situação ela é legítima, tal como é legítimo o direito de que pessoas sejam incluídas, e não sabemos ao certo como agir. A verdade é essa. Não sabemos. Eu tive, durante 3 anos, contato com um aluno com síndrome de Asperger. E cada um de nós, professores, agia de uma determinada forma, naquela coisa de estar tateando mesmo. E tenho certeza de que a experiência não foi bem sucedida. Ele conseguiu se formar,
mas eu não, mesmo tendo se formado, eu não acredito que a experiência tenha sido bem sucedida, porque ela não foi feita de maneira coletiva, institucional, clara, com diretrizes traçadas, com objetivos muito bem definidos, com acompanhamento profissional preciso. Era uma sucessão de tentativas. A Danusa está colocando que vê essa mesma necessidade, que ela teve um aluno com deficiência visual, já na categoria cegueira, e precisou adaptar todo o material e formato para práticas e avaliações. Ela dá aulas que envolvem práticas laboratoriais também. Nessa experiência, crescemos muito, eu e ele. Não tenho a menor dúvida, Danusa. Agora, eu acho que deveria ser parte da própria avaliação institucional do desempenho do docente, que numa situação dessa, você não precisasse produzir mais nada, você não precisasse escrever artigo, que você não precisasse fazer mais absolutamente nada que não fosse essa perspectiva de inclusão, porque ela é uma política de Estado, não é só uma política institucional, ela é uma política de Estado. Só que ela vem nos trazendo mais uma tarefa às outras que nós não deixaremos de ter. E não nos permite, inclusive, que tenhamos o tempo para aprender. A gente precisa aprender a lidar com essas situações. A gente precisa aprender pedagogias que a gente não conhece. E eu assisti há pouco tempo, foi semana passada, né, André? Acho que foi semana passada, a live da Tribuna Universitária, que foi justamente com dois pedagogos que trabalham com apoio pedagógico. E o vídeo está disponível lá no Facebook da Tribuna. Eu sugiro que vocês possam dar uma olhadinha, quem não participou, dá uma olhadinha, que foi muito interessante as questões que eles nos trouxeram. E o apoio pedagógico não pode ser só para o aluno, o apoio pedagógico muitas vezes tem que ser para o professor. Só que nem todo professor quer dar a entender que ele precisa de uma ajuda e orientação. Né? A discussão, isso é interessante, gostaria de acrescentar uma questão que considero relevante, que é a não exigência de que o professor universitário tenha na pedagogia. Assim, professor, sou eu, Ana Brown. Oi, Ana. É que eu estava acompanhando a discussão aqui e uma questão que me suscitou foi a seguinte, né? Por exemplo, me reportei lá quando eu fiz o concurso para professor universitário. Tá? No concurso, não nos é exigido a questão da destreza ou da competência de formação de professor, ou seja, da pedagogia. Né? O professor universitário no Brasil não é uma carreira. Acho que os colegas aí que me sucederam falaram, né? A Ellen mesmo disse, ela era enfermeira e aí passou a ser professora, né? A mesma coisa comigo. E não me é exigido a questão do manejo de sala de aula. Isso não é algo que o professor universitário no Brasil é uma exigência. Né? E se a gente vai para outros lugares, a carreira de professor ela é uma carreira. Você começa a ser professor no liceu. Tá? E aí você vai galgando nessa carreira até chegar a professor universitário. Aqui, a gente não faz isso. Eu acho que aí fica esse déficit que a gente está conversando agora, de como é que a gente lida com esses alunos, né, que são alunos
que são singulares, que têm as suas necessidades e das quais a gente fica, diante das dificuldades, tateando, porque a gente não sabe, né? A gente não foi, isso não é exigência, né? Por exemplo, se a gente pega hoje os concursos hoje de professor, eu participo de banca de professor adjunto, o que pesa mais? Pesa mais é a produção acadêmica, é a publicação em artigo. Não nos é exigido o traquejo e o manejo de sala de aula com aluno. Isso não nos é pedido, né? O que é exigido é isso, né? Então, acho que então, a gente acaba tendo, são bons pesquisadores, excelentes pesquisadores, mas com a questão da prática pedagógica, do manejo com o aluno, muito pouco explorado, né? Ou seja, essa capacidade nossa é muito pouco exigida e muito pouco explorada, né? Eu acho que aí dá essa tensão que a gente está conversando aqui até esse momento. Concordo plenamente, Ana. A Andréia está dizendo que ela está sem áudio e ela gostaria de dizer que acha importante o que nós estamos trazendo, a legitimidade da dificuldade encontrada e busca de suporte, que tanto falta, como também é necessário essa disponibilidade em incluir o outro, porque, de fato, penso de verdade que não era para ser mais uma tarefa, era para ser parte. A experiência dela em trabalho de muito tempo é do campo da saúde mental. E divido quanto era importante um jovem com transtorno poder chegar à universidade. Né? Ellen, fica à vontade, vai para uma outra reunião. E a Andréia postou aqui o que ela também colocou, que é essa questão das exigências e critérios do conhecimento e do manejo pedagógico. Bom, queridos e queridas, já são 19 horas e a gente fez aqui hoje um apanhado geral. Eu acho que foi muito rico a gente poder trocar aí um pouquinho nesse último encontro do módulo 2. E eu acho que é o momento, é isso mesmo, porque a gente tem mais dúvidas do que certezas. E eu acho que talvez a riqueza e o perigo deste momento para as nossas universidades é de que nós estamos num momento em que não sabemos ao certo o que fazer e como agir. A gente tem clareza de um cenário problemático, a gente tem clareza de uma série de desafios que estão para serem superados, a gente tem clareza de uma realidade que dá novos contornos à Universidade Pública Federal Brasileira, a gente tem clareza deste problema interno que temos em disparidades internas geradas por lugares de atuação específicos, mas, obviamente, a gente não sabe, e ninguém vai ter respostas simplificadoras mesmo, a gente não sabe ao certo como a gente precisará caminhar para a adequação das nossas universidades a esse tempo. Mas o fato é que certamente nós encontraremos, não é a primeira crise existencial das universidades, certamente sairemos dela, até cairmos na próxima. A universidade, enquanto instituição longeva, ela faz com que a gente tenha a necessidade de estar o tempo todo repensando mesmo a sua dinâmica de funcionamento, né? E a sua significação social. Durante décadas, no plural, era consenso de que a universidade ela era uma instituição vocacionada à formação de elites. E ninguém via problema na utilização da palavra elites. Era um consenso.
Nós, hoje, temos muito problema com a palavra elite. Mas eu acho que a gente teria, de certa forma, poderia, de certa forma, ressignificar essa palavra elite. Olhando para os números do censo, se nós pensarmos no percentual mínimo da sociedade brasileira que chega à universidade pública, e de um percentual que aí é pior do que mínimo, é ínfimo, da população brasileira que chega ao estrito senso, a um mestrado e doutorado, 2, 3% da população brasileira, eu não entendo, eu não vejo outra palavra que não seja elite. É uma elite intelectual, sim. É uma elite que tem acesso a um lugar que é destinado a muito pouca gente dentro do país. Eu acho que mais do que negar a palavra elite, é ressignificar a dimensão de uma elite que não possa ser essa elite predatória, que é a elite brasileira. Essa elite alienada, essa elite movida por interesses privados, uma elite cidadã, uma elite consciente, mas é uma elite intelectual, sim. Somos 3% nós que estamos aqui, nessa sala hoje aqui, nós somos 2% da população brasileira, que temos um título de doutor numa universidade pública brasileira ou numa universidade qualquer outra. Se fazer parte de 3% da população não for fazer parte de um determinado tipo de elite, eu acho que a gente teria que voltar para a sociologia e para historicizar o próprio conceito de elite. Né? Aí a Andréia pergunta, mas será que precisa continuar sendo elite? Nem que seja uma elite intelectual, eu acho que tem que ser, Andréia. Porque se a universidade continuar se pretendendo ser essa instituição de ponta, de ensino e pesquisa de ponta, ela forma uma elite intelectual, sim. E nós, mesmo que não gostemos da utilização da palavra, quando nós falamos que aquele aluno formado pela universidade privada, que sai somente com uma formação básica profissional para ter um diploma de contador, por exemplo, a gente fala isso com um certo tom pejorativo, criando um gap. Nas nossas avaliações discursivas, isso aparece com muita frequência dentro das nossas universidades. Então, acho que a gente teria que pensar mesmo sobre essa perspectiva. Certa vez, acho que é a Ana, esqueci, acho que é a Ana, que está comunicando com a gente pelo chat. Ela ouviu de uma pessoa que o CIEP era uma estrutura muito boa para ser oferecida ao pobre. Era um modelo para a elite. Caso semelhante é feito hoje com a educação superior, com certeza. É Margarida. Ô, Margarida, agora eu não te pergunto mais o nome, Margarida, prometo. Sim, a estrutura do CIEP é o modelo pensado pelo Anísio Teixeira para a Escola Parque. É a educação de tempo integral. É a educação de tempo integral. Só que adaptada para o perfil de classe social que seria para a escola parque pública, em que o aluno ele teria também a introdução de saberes de habilidades técnicas, mas é a educação de tempo integral, que era o pretendido pelo Darcy Ribeiro, por influência direta do Anísio Teixeira, quando ele criou a nossa proposta de CIEPs. Né? Bom, eu espero que a gente ainda tenha aí, de hoje para domingo, o tempo ainda para que a gente possa acompanhar as últimas discussões no fórum.
Eu espero que a gente, encerrando o fórum nessa semana, no final de semana, a gente possa levar aí bastante reflexões do módulo 2. Eu, particularmente, achei o módulo e a participação, obviamente, o módulo pela participação de vocês, muito rico. Eu acho que a gente conseguiu fazer muitas reflexões interessantes. Eu acabo não trazendo aqui para a sala virtual a leitura do que está lá nos fóruns, para não ser muito repetitivo, mas eu continuo dizendo que as postagens dos fóruns estão muito boas e merecem ser lidas, merecem ser partilhadas. E eu espero que a gente possa, os que puderem participar do módulo 3, a gente se vê em breve. Começa no dia 20, acho que é 17 de agosto, se não me engano. E os que, porventura, não puderem participar ou que tenham ficado satisfeitos já com essa experiência do módulo 2, eu agradeço muito pela oportunidade de conviver aí com vocês nesse 1 mês e pouquinho e me coloco à disposição aí para qualquer possibilidade aí futura de contato, de trocas de experiências, e vamos nos falando e nos vendo. Tá bom? Alguém quer colocar alguma questão para a gente encerrar? Só agradecer a oportunidade do aprendizado. Isso aí é de mão dupla, mão tripla, mão quádrupla. Isso aí é a melhor forma que a gente tem de estar atualizando as nossas reflexões, é a gente estar se predispondo a trazer questões, né? E eu acho que nesse módulo, eu acho que a gente conseguiu trazer algumas questões. Trazer questões em alguns momentos é mais importante do que trazer respostas, porque muitas vezes a gente se esquece de que não há respostas sem questões claras, né? E quando as questões não estão muito claras, as respostas tendem a ser truncadas e ineficazes. Então, acho que a gente sai do módulo 2 com algumas questões mesmo que poderão aí, de certa maneira, alimentar aí um pouco mais de reflexividade às nossas atividades. Tá bom? Eu queria agradecer a Ellen também, porque a Ellen conseguiu falar justinho o que eu queria falar e ela falou de forma perfeita. A Margarida deixa a pergunta: o que ficou de bom do Reúne? Né? É para alguém, é para comentar, ou Margarida, ou você deixa a pergunta no ar? Eu acho que ficou muita coisa boa, tá? Eu acho que ficou muita coisa boa, mas o que não foi feito talvez seja o que de melhor ele poderia ter na minha avaliação. O que ainda não, mas o que não foi feito pode se constituir como metas para que a gente dê continuidade, né, Margarida? A Margarida deixa no ar para o próximo módulo. Que bom. Então, com essa questão no ar que a Margarida nos coloca, e a Margarida parece que combinou comigo, porque o módulo 3, como é para pensar sobre ações afirmativas, questões de evasão, a problemática da assistência estudantil, essas consequências pós-Reúne, eu acho que vai ser realmente, Margarida, o módulo 3 acaba sendo o espaço ideal para a gente pensar do que tenha ficado de bom do Reúne para as nossas universidades. Tá bom? Ok. Então, Danusa também está agradecendo aí a todos pela partilha do material, as provocações. E a Alexandra também. Que bom que você conseguiu entrar
quando a Alexandra chegou no curso já um pouquinho, com o curso já com as inscrições fechadas. Que bom que você conseguiu resolver o problema da inscrição, participou do curso e chega até o final também, Alexandra. Muito bom, tá bom? Bom, então é isso. A gente se vê brevemente no módulo 3, e aos que a gente não se encontrar no módulo 3, a qualquer momento vocês têm meus contatos. Tá bom? Boa semana para todo mundo. Fiquem bem e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.